Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé em 22 de junho de 2015. E eu convido o pastor Ezequiel Alves da Rocha, da Igreja Assembleia de Deus da Vila Guarani, para fazer a leitura de um texto bíblico. A todos uma boa noite, na paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por estar aqui junto com vocês nessa sessão plenária e quero convidar todos para abrir as vozes. Quem não tem a Bíblia, eu vou ler um texto bíblico no livro do Apocalipse do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeres os sábios, os encantadores à minha presença, para ler essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretação e de resolver mistério. Se você puder ler essa inscrição, diz-me o que significa. Você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. Será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar recompensa alguma ao outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi Nabucodonosor, teu pretensor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, deu glória, deu majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações e povos e línguas tremia diante dele e temia. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria iluminar, iluminava. No entanto, o seu coração se tornou arrogante, endurecido, por causa do orgulho. E ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso por meio dos homens, e a sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Coloca o poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te iluminaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor do céu, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para nele bebesse tu e teus nobres, as tuas mulheres, concubina. Louvaste o teu Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, para que não pudesse ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificasse a Deus que sustenta as suas mãos, a tua vida, o teu caminho. Por isso, ele te enviou a mão que escreveu a palavra da inscrição. Que esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim.
Tekel foi pesado na balança e achado em falso. Pérez, teu reinado foi dividido e entregado aos medos persas. Amém. Vamos agora dirigir a Deus uma oração. Aqui estava num parlamento como esse. Homens com toda autoridade. Porém, perdeu o senso de dirigir a Deus toda a glória, porque todos nós somos dependentes dele. E quando nós se afastamos dele, ele faz o que fez com Nabucodonosor. E os assessores dele, do Belsazar, que é o filho, não avisou ele. Ele fez o mesmo erro. Deus tornou cortar ele também. Então, queridos, vocês são homens de autoridade. Todas as manhãs, no templo, eu estou rogando a Deus em favor desta casa de lei. Desses três poderes em Cambé, que é o legislativo, é o executivo e o judiciário. E eu espero que Deus continue iluminando vocês, que vocês façam um bom trabalho para essa sociedade que tanto está aguardando com ansiedade de vocês. Amém? Se possível, coloque a mão no peito agora. Vamos dirigir a Deus uma oração. Querido Deus que está no céu, estou agradecido a Ti por ter me dado a oportunidade de estar nesta casa de lei, aonde o Senhor tem colocado aqui estes nobres homens com autoridade. Ó amado Pai, eu quero te pedir ajuda para eles, que continue dando a eles sabedoria, para que eles façam tudo segundo a tua vontade, porque o Senhor ainda está no comando de todas as coisas. E eu quero te agradecer, porque hoje o Senhor vai continuar abençoando eles e dando iluminação. É o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu quero agradecer o pastor Ezequiel pela disponibilidade de vir participar dessa sessão. Peço que Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a sua família. Também quero agradecer a todas as lideranças políticas, comunitárias, religiosas que estão nos prestigiando com a sua presença nesta sessão, bem como a imprensa falada e escrita, a RTV, Canal 36, que transmite essa sessão, e aos internautas e telespectadores que nos assistem. E eu convido o senhor Roberto Carlos Vieira para fazer uso da palavra na tribuna livre desta casa, pelo prazo de até 5 minutos. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. O que eu tenho a dizer aqui é um pedido dos nossos queridos empresários aqui de Cambé e, ao mesmo tempo, um agradecimento. Esse agradecimento eu acho que é válido, que depois da posse de novos, a gente está falando na parte da segurança, são duas coisas, né? Os novos investigadores assumiram essa cidade, que é o meu amigo Gustavo, o Flávio e o Rangel, e mais o Zé Carlos, que o nosso nobre vereador Conrado conhece muito bem ainda dessa pessoa. Eu nunca vi uma cidade sem esse agradecimento dos empresários, para se prender tanto que nem Cambé. Cambé está divulgando tanto essas pessoas. Recentemente agora, eu acredito que vocês não estão sabendo, mas foi prendido mais de 250 quilos de cocaína aqui em Cambé. Uma cidade desse tamanho, imagina todas as pessoas que estavam aqui, né, nesse imbróglio, né? Então, graças ao nosso amigo Dr. Jorge Barbosa, que é um excelente delegado, essa pessoa que se tem esses novos investigadores, em termos de segurança, graças a Deus, nossa cidade está ótima, é invejável. E em Cambé e no Novo Bandeirante também. Nós temos lá o Silveira, temos lá o Márcio e temos também o nosso amigo, tá, que é uma boa pessoa, Luciano. Então, para ladrão roubar aquela cidade, tem que tomar muito
Cuidado. Esse é um agradecimento dos nobres empresários que pediu para falar em nome deles. A outra coisa que eu quero conversar é o seguinte. A minha área, o lugar onde eu resido, digamos assim, são mais de 500 pessoas hoje, que é o Casaroto. Eu acho que essa administração está brincando com esse bairro aqui, ou está com raiva de mim, ou coisa parecida. Visto a gente está avançando, parece que o Casaroto está voltando para trás. Não só o Casaroto, como outros bairros também, que já me pediram para falar aqui, que eu vou abdicar de falar, deixar os presidentes de bairro falar. Eu nunca vi fincar um pau no chão e falar que lá é ponto de ônibus. Eu acho que a pessoa que colocou isso aí lá, ele deve estar louco. Será que ele não tem uma mãe, não tem uma avó, não tem um avô, que pode tomar sol, pode tomar chuva? Eu não entendo. A gente tem nessa casa aqui 10 vereadores, nós temos aqui 10 pessoas que são pai, que tem mãe, que tem tudo, e parece, gente, que vocês não estão tendo essa visão. Em Londrina, eu tenho alguns vereadores, amigo meu lá, que dá, nessa parte dá gosto. Você cobra o prefeito lá, você cobra o vereador, ele se reúne, vai lá e cobra o prefeito, 2 ou 3 semanas depois é feita as coisas. Aqui em Cambé está parada essa parte aqui, pelo menos na parte do Casaroto. Eu não vou contar outros lugares aqui que a população não é boba mais. Só que eu peço aos nobres vereadores que eles acordem que Cambé, em termos de segurança, nós estamos ótimos. Mas não adianta passar 1 ou 2 ou 3 vereadores falar que tem a parte a ver com essa administração, que a gente sabe que não tem isso. É competência. E nós temos aqui o capitão Israel, que assumiu aqui, depois que ele assumiu o Cambé também, Deus me livre e guarde, o Cambé está uma maravilha. Que veio o Cabo Mário para cá, veio o Orlas, veio o Lodge, veio o Sargento o Roberval. E também em segurança, gente, ó, está uma maravilha. Mas está faltando muita coisa. E essas coisas que eu peço para vocês, nobres vereadores, de coração aberto, que vocês viram, não pode. Qual que é a diferença de vocês, 10 vereadores trabalhadores que aqui estão nessa casa de lei, com os vereadores de Londrina? Não tem diferença alguma. Ou deve ter, ou coisa parecida, porque eu não vejo a diferença dessas novas pessoas que estão aqui, são todas cambeenses, que gostam de Cambé e deixam parar a cidade do jeito que está aqui. Nós temos mães, nós temos filhos, e esse tipo de coisa, esse negócio de pontinho, de ônibus, não tem mais boi aqui na cidade mais. São pessoas. Roberto Carlos, mais 30 segundos Tá. para você concluir. Então são pessoas que precisam de vocês, e peço aos nobres vereadores da casa que levem em consideração tudo que eu estou dizendo aqui. Espero que isso fique bem gravado na cabeça de cada um. Que a mãe da gente, os filhos da gente é muito importante para essa nossa cidade. E não é só meu bairro, não. É muitos lugares que está faltando. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do senhor Roberto Carlos na Tribuna Livre dessa casa. E a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores, pelo prazo de até 3 minutos, para, se desejarem, se manifestarem a respeito do que foi tratado na Tribuna Livre desta casa pelo senhor Roberto Carlos. A palavra está livre. Palavra. Com a palavra, o vereador Conrado Scheller. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, público aqui presente, RTV. Se tiver mais alguém da imprensa que eu não estou visualizando, boa noite também. Roberto Carlos, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui nessa casa. E nós precisamos tirar algumas situações do que você falou hoje aqui. Eu concordo 95% do que você falou. E te chamo de você, porque você pode me chamar de você também, porque além de ser toda essa alegoria aqui, nós somos amigos. Mas o pastor Ezequiel falou ali uma coisa muito interessante, dos poderes executivo, presidente, legislativo e judiciário. E para nós efetuarmos as cobranças que nós queremos, né, nós precisamos saber direcioná-las. Por quê? Enquanto a sociedade ficar atirando para todo quanto é lado e contra todos, nós não temos um norte a seguir.
tipo assim, ó, tá tudo ruim, tá tudo uma porcaria. Então não tem nem por que nós termos sessão da Câmara. Então eu, enquanto vereador, eu estou aqui para respeitar qualquer tribuna livre que venha falar, mesmo aqueles que vêm aqui pedir para mim acordar. Eu estou há 7 anos na oposição, enquanto muitos estavam dormindo, eu já estava fazendo oposição. Tem gente que acordou hoje e quer fazer oposição. E concordo com o que você falou, com a administração, mas eu queria que você pensasse, Roberto Carlos, que é difícil para um vereador resolver o problema. Né? Porque tem gente que vem aqui e fala assim, Conrado, resolve o problema do calçadão, mas eu não sou prefeito. Né? Quem tem a caneta pesada é o prefeito. O que a gente faz, pastor, é somar forças junto com a comunidade para apertar o executivo, que o próprio nome diz executa, né, as atividades, e o legislativo legisla e fiscaliza o executivo. Mas só que eu fico feliz de ver você vir aqui cobrar a gente para dar uma chacoalhada realmente, né, e para mostrar para a população que tem gente vindo cobrar e que esse espaço está aberto para que as pessoas possam vir aqui falar e reivindicar. Se não fosse pessoas como você, talvez a situação estaria pior em Cambé. Eu tenho elogiado bastante a Polícia Militar de Cambé, mas você fez um elogio hoje à Polícia Civil, e realmente você está coberto de razão com o que você falou. O bandido em Cambé hoje que está pensando em assassinar alguém, ele pode ter certeza que ele vai ser pego, porque em Cambé hoje todos os crimes foram elucidados. Não tem homicídio em Cambé que a Polícia Civil não descobriu a autoria. E mais do que isso, e não vou ter tempo para falar, é o trabalho que a Polícia Civil faz hoje de inteligência, porque não basta prender. O papel da Polícia Civil é determinar a autoria e a materialidade do fato para que a denúncia do Ministério Público seja robusta. Se você prender e não tiver prova, ele não vai ser condenado. E hoje em Cambé está sendo preso e a pena está sendo alta, porque tem materialidade de fato e tem a autoria muito bem evidenciada nos autos. Então a Polícia Civil, os nomes já citados, realmente está de parabéns. Obrigado, vereador Conrado. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Cecílio de Araújo. Boa noite, presidente Paulo, Elisandra, nossa secretária Estela, os colegas vereadores, comunidade presente aqui, nesta noite. Tudo que o Roberto disse, eu concordo em parte da reivindicação. Quando ele disse que lá está faltando os abrigos para as pessoas tomarem ônibus, isso é real. Lá no Jardim Tupã, que é um bairro que faz 50 anos que existe, também foi prometido na minha frente, do Zezinho e do Oswaldo Dona Rosa, que seria feito as coberturas dos pontos de ônibus, e não foi feito. Agora eu discordo quando disse que a gente está dormindo, porque eu levantei hoje, era exatamente 6 horas da manhã. Deixei meu filho lá na Encopa e de lá já voltei para dentro do Jardim União olhando algo que eu já discordava e já fui anotando, para a gente estar reivindicando, né? E também não concordo com essa comparação que lá em Londrina os vereadores conseguem tudo o que quer, porque Londrina também está cheio de problema. Lá não tem vaga também nas creches, os vereadores estão cobrando, mas não tem. A outra é a mágica, lá em Londrina o vereador faz o requerimento e a seguida já é atendido. Então nesse ponto eu discordo, parabenizo por ter usado a tribuna, mas aqui a gente não dorme em serviço, não. Palavra, presidente. Obrigado, vereador Cecílio. Com a palavra, o vereador Júnior Félix. Quero cumprimentar inicialmente o presidente, cumprimentando o presidente, cumprimentar toda a mesa composta, cumprimentando a vereadora Estela Camata, cumprimentar os amigos vereadores e a todas as mulheres que estão aqui presentes. Em nome do pastor Ezequiel, que fez a abertura dos trabalhos nesta noite, saudar a todos os amigos e amigas que estão aqui presentes conosco, participando dessa sessão, imprensa, falada e escrita. Vejo aqui o Ney, da imprensa, Benefílio, RTV, Canal 36, uma boa noite a todos. Bom, Roberto, eu também, em algumas questões, eu respeito a tua fala, e você sabe disso, não concordo em muitas questões que foram faladas, até mesmo porque quem conhece o Conjunto Antônio Time Casaroto sabe que o Conjunto Antônio Time Casaroto é um bairro novo aqui do município de Cambé. E nessa administração, há 6 anos atrás, quando foi assumido, não tinha um tijolo levantado sequer. E hoje tem ali 500 novas residências. O que, salvo engano meu, são em torno aí de 1.500 novos habitantes ali no Conjunto Antônio Time Casaroto. E recentemente, o presidente do Conjunto Antônio Time Casaroto e presidente da FASMOC, o Kleber, fez uma reunião na casa de uma moradora, da qual na reunião deu em torno de 100 pessoas.
E com todo o respeito, eu não vi o senhor lá. Mas, naquela reunião, foi proposta uma agenda no Conjunto Autônomo de Time Casaroto. E quem estava presente, a vereadora Estela Camata, o vereador Rômulo estava presente conosco, e diversas lideranças do bairro fizeram uma agenda para o prefeito executar. Então, para e passo a isso, o prefeito vem seguindo essa agenda, justamente porque sabe das demandas que o Conjunto Antônio e o Time Casaroto tem ali ainda, e tem um projeto novo, e já está em fase inicial de licitação a nova creche do Conjunto Antônio e o Time Casaroto. A região norte é uma das regiões que mais cresce no município de Cambé, que também, além do Conjunto Antônio e o Time Casaroto, daqui 20 dias o prefeito estará entregando as 340 casas do Conjunto Ulisses Guimarães, que é também na região norte, próximo ali ao Cambé 3 e também próximo ao Conjunto Antônio e o Time Casaroto. Então, eu respeito a fala do senhor, do Roberto Carlos, respeito, mas tem uma agenda proposta da qual o Executivo Municipal vem seguindo o rito, os secretários também que participaram conosco, além do Zé Ruiz, que é o presidente da Condec, estavam presentes ali, o pessoal do meio ambiente, o Álvaro, o Anderson, além do prefeito municipal que participou conosco dessa reunião. Então eu digo que as demandas existem, principalmente não só no Conjunto Autônomo de Time Casaroto, mas em todos os bairros que estão de modo oportuno sendo resolvido pelo Executivo Municipal. Da minha parte eu não tenho mais tempo, mas agradeço também pela participação e vamos aí tocar, porque eu tenho certeza que os 10 vereadores estão a fim de ajudar a resolver os problemas não só do Conjunto Time Casaroto, mas de todos os bairros. Obrigado, vereador Júnior Félix. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Magnato. Boa noite, presidente. Boa noite, Elisandra, primeira secretária Estela Camata, nobres colegas vereadores, imprensa, Benefílio com a sua equipe, assessores da casa, funcionários e o público presente. Roberto Carlos, parabenizo o senhor pela fala, que o senhor é uma pessoa que sempre vem aqui abordando algum tema de suma importância para a população de Cambé. E vou falar sobre 2 temas muito importantes, que é segurança. Segurança também me sinto no dever e no papel de elogiar. Poucos dias atrás nós tivemos aqui uma audiência e a gente viu, foi explicado pelas pessoas competentes, pelo delegado Algacir e os demais, sobre a estrutura que nós temos em Cambé. Pela quantidade de habitantes, 110 mil habitantes, é uma estrutura pequena, uma estrutura fraca. E assim mesmo eles estão mantendo um serviço em dia, como diz o Conrado Scherer agora há pouco, que os crimes aqui em Cambé são todos lucidados. Os assassinos aqui em Cambé, todos eles são presos e são resolvidos. Então eu parabenizo aqui tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar. Falando pela minha região, vejo sempre a viatura andando por ali, se bem que eu disse agora há pouco, a estrutura é muito pequena, temos muita pouca viatura pelo espaço e pelo tamanho do nosso município. Mas parabenizo a Polícia Civil e a Polícia Militar. Sobre os pontos de ônibus, em parte eu concordo, porque temos que melhorar. A gente vê a situação dos pontos de ônibus da nossa população, mas eu acredito e faço aqui até um pedido em cima da sua fala, para que os órgãos competentes atendam a nossa população e dê uma melhorada, como disse o vereador Cecílio, fazendo principalmente as coberturas do ponto de ônibus. Nós sabemos que nos dias de chuva, dias de frio, para as pessoas ficarem esperando o ônibus, e a gente sabe o tanto que os ônibus têm linha, que o ônibus demora mais, ficar num lugar que só tem, como disse o senhor, um pauzinho fincado na beira da rua é difícil. Passando pelo Jardim Boa Vista, pude contemplar isso aí. Foi feito esses dias, estão todos novinhos, pintados, bonitinhos, mas peço aos órgãos competentes que procure, na maneira do possível, dar uma melhorada para atender melhor a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Estela Camata. Boa noite, senhor presidente, Elisandra, senhores vereadores. Quero cumprimentar também a imprensa, a televisão, o Ney, que acompanha os trabalhos da casa, todos os servidores. Cumprimentar o pastor, que fez a mensagem para o início da nossa sessão de hoje. E dizer a respeito da fala do senhor Roberto Carlos, que é uma pessoa que tem sempre participado e atuando na tribuna, é que em algumas coisas a gente não pode aceitar naturalmente na sua fala, porque nós temos um respeito muito grande por todas as pessoas que usam a tribuna.
Mas quando o senhor diz que os vereadores estão, muitas vezes, foi o senhor que fez essa fala, dormindo, realmente a gente não pode aceitar isso passivamente. Porque o Conjunto Eutîmio Casaroto faz parte de uma agenda muito intensa que eu particularmente faço. Eu estou presente naquele bairro mensalmente. Todos os meses eu sempre tenho reuniões em casas lá. Então, tem muitas pessoas que eu conheço. A reunião que o vereador Júnior Félix fez na fala dele, nós estávamos realmente com um grupo muito grande de moradores. Foi feita uma agenda bastante extensa com o prefeito, e eu sei, e o Álvaro, que é funcionário do meio ambiente, boa noite, Álvaro, estava presente, e muitas das coisas que foram solicitadas para o executivo e para os vereadores que lá estavam, já estão sendo atendidas. Então, Roberto Carlos, a impressão que tem, em todas as reuniões que eu fui lá, eu não encontrei com você em nenhuma delas. Então, acho que está havendo uma confusão aí. Concordo com você no sentido do poste, né, da sinalização do ponto de ônibus, mas eu também tenho trabalhado intensamente com a TIL e com o executivo com relação ao atendimento dos ônibus naquele bairro. E se hoje nós temos mais horários atendendo àquela população, eu tenho tranquilidade de te afirmar que eu contribuí e muito para que isso acontecesse. Então, as críticas, quando elas são para melhorar, a gente aceita tranquilamente, mas algumas coisas a gente não pode aceitar passivamente, até porque se existe um grupo de vereadores que trabalha e muito pelo município, esses vereadores estão presentes nessa casa. Todos aqui são extremamente comprometidos com a comunidade, com o cidadão cambeense, e têm trabalhado incansavelmente para que as demandas sejam atendidas. Mas obrigada pela participação na tribuna mais uma vez. Obrigado, vereadora Estela. A palavra continua livre. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Zé Ribeira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentando o servidor do meio ambiente, Álvaro, cumprimento a todos aqui presentes. Roberto Carlos, também acho que você vem aqui sempre fazer umas cobranças, principalmente da sua região lá do Eutîmio Casaroto. Claro que você está fazendo bem para a sua população, eu sempre acompanho também lá. A palavra que você disse aí, que os vereadores estavam dormindo, acho que não foi por maldade, de repente você foi infeliz na sua palavra. Porque, eu vou dizer pelo meu caso, tem muitas famílias lá no Eutîmio, estou sempre passando lá, que você já me viu lá, cuidando lá daquela estrada, já pedi iluminação, naquela estradinha antes de chegar lá na linha do trem, um lugar perigoso para as famílias passar. Pelo menos 2 vezes por semana eu estou lá naquele bairro, tenho grandes famílias lá, grandes amigos. Também tem a luta da colega vereadora Estela também, que sempre está lá lutando para ver se nós conseguimos tampar aquele buraco que está um absurdo aqui lá também. Uma luta difícil. E sobre o ponto de ônibus, há muito tempo atrás, logo que comecei a legislar, consegui reformar um ponto lá no Jardim Ana Rosa, em frente à mercearia do seu Natalício. Foi uma luta, tive que ir várias vezes na TIL, falei, se eu não me engano, com o senhor José, falei com o prefeito, consegui arrumar. E tem pedido nosso também de ponto de ônibus com cobertura no Jardim São Francisco, no Jardim Liberdade, no Jardim Tupi, principalmente na Rua Tamoios, que já teve até reclamação não só das pessoas que usam, como do motorista também, porque eles não têm um ponto específico para eles parar. Então eles param aqui, dali 40 metros, uma outra senhora já sai correndo com a mão, até eles estão bravos. Então vamos ver. Vamos torcer, o Júnior como líder do prefeito, vamos ver se em breve o nosso Poder Executivo, o seu prefeito João Pavinato, juntamente com a TIL, se manda um projeto para a gente votar, que realmente você tem muita razão. Nós estamos precisando de muitos pontos de ônibus com cobertura aqui em Cambé, e não só no Eutîmio, mas praticamente na região de Cambé inteira está faltando ponto de ônibus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eliseu Vidotti. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, comunidade já citada. Mais uma vez,
o Roberto Carlos fez uso da tribuna. Não vou me ater, os vereadores já comentaram, né? A maneira como o Roberto Carlos, eu também sou da mesma opinião do vereador Zé Ribeiro, perdão. Não foi a intenção do Roberto Carlos fazer qualquer distrato com nenhum vereador. A maneira como ele colocou aqui, ele usou uma expressão, talvez tenha sido um pouco infeliz, mas ele sabe que ele conversa com bastante vereador aqui, ele conhece o dia a dia, é um cidadão atuante que está sempre reivindicando, não em nome dele, mas em nome da comunidade. Mas eu vou aproveitar a sua fala, Roberto Carlos. Eu tive esse final de semana, sábado, a oportunidade de estar participando de um evento, no momento de lazer, da Polícia Militar. Eles fizeram até um joguinho de bola lá, e a gente ficou durante mais de 1h30 ali, batendo um papo com o pessoal da Polícia Militar, e eu tive a oportunidade de sentir ali, naquele bate-papo, o quanto eles estão trabalhando, porque muita conversa rolou ali, e o quanto é importante essa integração, né, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. E realmente o que você colocou aqui é verdade. Nunca se prendeu tanto, se atuou tanto, né, nessa cidade. Então, eu acho que a tua intenção aqui hoje foi mais reforçar o quanto para nós cambeenses é importante a participação aqui da Polícia Militar, né, e da Polícia Civil. Então, eu vou me ater só a essa fala e evidentemente que o Roberto Carlos, quando ele vem aqui, ele faz o seu pedido em que pese da maneira como ele colocou, ele vem falar em nome da comunidade. E eu também, antes de encerrar, também queria saudar o pastor Ezequiel pela sua mensagem. Obrigado, né, pastor? Muito importante, né? A maneira como você colocou aqui. Muito obrigado pelas palavras que foi deixada aqui nessa plenária na data de hoje. Obrigado também, Roberto Carlos, pela sua fala. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eliseu. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zezinho da Ração. Senhor presidente, vereador, vereadora, comunidade aqui presente, boa noite. Roberto Carlos, parabéns aos áreas de tribuna mais uma vez. E dizer, quando se fala, você falou da Polícia Militar, da Polícia Civil, também quero dar os parabéns, um grande trabalho que estão fazendo em Cambé. Mas quando o senhor falou de ponto de ônibus, eu estou aqui já para o meu terceiro mandato, eu acho que não tem aí por ano, acho que eu já cobrei umas 10 vezes do prefeito. Então, quem faz isso aí, secretário de obras, prefeito João Pavinato e a TIL, que está explorando o Cambé sem nenhum contrato, meio no peito. Que até esse vereador, mais vereador, já protocolamos no Ministério Público um pedido à promotora. Mas também está lá o meu pensamento, e de chegar até a promotora. Isso é o meu pedido. De lá para frente é com ela, não é comigo. Eu já fiz todos os pedidos de ser feito. Ponto de ônibus, aqui nessa casa, como o Cecílio disse bem, lá atrás, hein? Cecílio, Oswaldo, Zezinho, sentamos junto com o prefeito na prefeitura, e ele acabou dizendo, ó, dentro de 60 dias, os pontos de Jardim Tupi estão feitos. Isso lá atrás. Estou indo no meu segundo mandato junto com o João, aqui, com o prefeito e o vereador, e os pontos estão do mesmo jeito. Então, eu espero que lá, a reunião que foi feita lá no time Casaroto, que seja o projeto levantado e não feito, que eu sempre falo, colocado na gaveta, né? Porque de repente você vai lá, atende a comunidade sim, olha o que a comunidade pede, mas põe na gaveta, a comunidade está cansada. Fiz muita reunião grande com o prefeito no começo, lá em 2009, vocês sabem disso, quem acompanha nós, em toda a região aqui de Cambé, mas a maioria dos projetos ficou guardado. Eu tenho em mão, tem tudo, então ficou guardado. Eu espero que essa reunião que foi feita lá com os vereadores, e o prefeito cumpra a palavra lá com aquele povo de lá e põe os pontos de ônibus, né? Porque é uma coisa simples. É uma coisa simples, né? Só fazer um ponto de ônibus e cobrir não é tão caro, né? E a TIL também pode fazer. Então eu espero que seja feito esse ponto de ônibus, não só lá, como na cidade inteira. Semana passada eu fiz um pedido na minha região, cobrando, na nossa região todinha. Então eu espero que o prefeito atenda a comunidade. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Eu gostaria também de fazer uso dos meus 3 minutos. Mais uma vez, cumprimentar a todos com boa noite e agradecer mais uma vez o pastor Ezequiel pela disponibilidade. E cumprimento de forma muito especial minha namorada, que está presente na sessão hoje. Seja muito bem-vinda.
eu quero dizer que eu faço das palavras do vereador Júnior Félix e do vereador Conrado as minhas, e é o que eu sempre digo aqui nessa casa. Muitas vezes nós temos razões, Ney, naquilo que nós estamos reivindicando, mas dependendo da forma com que nós fazemos a abordagem, nós perdemos a razão. O Roberto Carlos, as reivindicações dele aqui são verídicas, são positivas, mas quando ele diz que os vereadores têm que acordar, eu já penso que ele exagera, e ele erra de forma grotesca, uma vez que nós sabemos o trabalho de cada vereador aqui, inclusive o vereador Júnior Félix já colocou, mas eu ia colocar também, da reunião que os vereadores fizeram com o prefeito lá, e o Roberto Carlos, ele cobrou aqui o executivo, ele cobrou o legislativo, mas eu não vi ele falar do presidente de bairro. Lá também tem um presidente de bairro, eu acho que é importante colocar que ele tem também a sua parcela de responsabilidade em prol daquela comunidade. E foi feita uma reunião com mais de 100 pessoas, o prefeito esteve lá, eu não estive nessa reunião, mas eu vi, inclusive, as fotos dessa reunião. Sem dúvida nenhuma, o prefeito está ciente do que tem que fazer lá, e se ele não fizer, Roberto Carlos, eu acho que o maior juiz de um político é as urnas. Então, nós sabemos que nós, vereadores, que o prefeito e os demais políticos, o parâmetro e o termômetro dele é as urnas. Quanto ao que você colocou em relação à polícia, você está coberto de razão. Sem dúvida nenhuma, eu estive lá na delegacia, visitando o Dr. Jorge Barbosa, visitei também o Dr. Algacir, no 1º Distrito, estão fazendo um trabalho muito sério, muito bacana. O capitão Israel esteve aqui na casa, eu fiquei surpreso por ele ter tido aquela disponibilidade de responder perguntas que não lhe cabia a responsabilidade, e ele, de forma muito madura, de forma muito prestativa, respondeu a todas as questões da comunidade aqui. E nós sabemos também, Roberto Carlos, da dificuldade que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm na sua questão de estrutura. É a dificuldade para manter as viaturas funcionando, a dificuldade do número de efetivo, investigador que tem que estar cuidando de preso quando deveria estar investigando, porque tem essa deficiência. E nós sabemos que a segurança do município também é responsabilidade do Estado. Embora o município não pode se omitir de trabalhar nesse sentido, mas a responsabilidade é do Estado. Mas eu agradeço também a sua participação. E a palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Romulo Yankee. Na oportunidade, cumprimentar a mesa, a vereadora Estela, Paulo, Elisandra, os demais companheiros vereadores. Também cumprimentar e agradecer ao pastor Ezequiel pela leitura, pela oração, que é muito importante, ao Álvaro, ao Cido, aos assessores e funcionários da casa, ao Silvio Adão, a todos os colegas, a Giovana também, que faz parte, nos visita, com muita alegria a recebemos, e também cumprimentar o Roberto Carlos. Roberto Carlos, ao longo desse período que eu estou aqui, ele sempre vem fazer o uso da tribuna, sempre vem fazer reivindicações e sempre tem sido muito bem acolhido na casa. Para a casa é muito importante que o cidadão, que o munícipe, ele venha até a casa, porque também é um termômetro para que nós, vereadores, apesar de todo o nosso trabalho, de tudo que nós andamos, acaba sendo de muita importância. Então, também cumprimentá-lo por isso. Eu entendo, como os demais vereadores, que hoje talvez houve um excesso na forma. O mérito, o conteúdo da reivindicação, ela é válida, porque essa é uma tribuna. É aqui o espaço que o cidadão tem para vir fazer a cobrança. Mas discordo da forma. Mas continuo respeitando e acredito que você também deve continuar fazendo o uso da tribuna. E nós, vereadores, temos trabalhado muito. Essa casa tem sido o palco dos assuntos mais importantes da cidade. Vários vereadores aqui têm feito audiências públicas, requerimentos. Só desse bairro, se eu não estiver enganado aqui, eu vou cometer algum engano, porque a memória não é tão grande, a vereadora Estela, eu, o vereador Eliseu, o Júnior, todos os vereadores temos feito muitos requerimentos. Na parte que nos cabe, nas nossas intervenções, de todo o trabalho. Então nós estamos trabalhando muito. Quem executa é a prefeitura, que tem feito também muitas coisas pela cidade. Mas nós continuaremos acolhendo a sua reivindicação, continuaremos fazendo o nosso trabalho para que os pedidos sejam realizados, e em especial na questão do ponto de ônibus
Eu entendo que o abrigo, ele tem que ter a natureza da cobertura, que ele tem que ter a natureza do banco, para que ele seja mais confortável e haja a proteção tanto do sol como da chuva, e nós continuamos nos comprometendo, embora entendamos que a forma talvez não foi a melhor, mas de estar levando as suas reivindicações junto ao prefeito, junto à Secretaria de Obras. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Romo. Em votação, as atas da 20ª sessão ordinária realizada no dia 15/6/2015 e da 6ª sessão extraordinária realizada no dia 16/6/2015. E os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu solicito à vereadora primeira secretária para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício número 327/2015. Excelentíssimo senhor, em resposta ao pedido de informação número 37/2015, de autoria do vereador Cecílio de Araújo, informamos que, com relação à Lei Municipal 2693, de 29 de novembro de 2014, a pavimentação dos trechos citados será realizada em etapas, conforme a disponibilidade de recursos e também de acordo com o andamento da elaboração dos projetos técnicos necessários para a execução das referidas obras. Por outro lado, informamos que já estão publicados no Jornal Oficial do Município, edição 297, de 31 de maio de 2015, os documentos relativos ao processo de pavimentação da rua Adelino Bianchini, divisa com o residencial Golden Park, no trecho compreendido entre a rua Texas e início do lote 86A61. Nesse sentido, segue em anexo cópia do decreto número 575 de 29 de maio de 2015 e do edital de cobrança de contribuição de melhoria número 001/2015 e seus anexos, que disciplinam a referida matéria. Atenciosamente, prefeito João Pavinato. Ofício número 328/2015. Excelentíssimo senhor, em resposta ao pedido de informação número 38/2015, de autoria dos vereadores Conrado Scheller, Cecílio de Araújo, Eliseu Vidotti e José Camargo, informamos que, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, os carnês de IPTU do ano citado foram entregues através da estrutura própria desta municipalidade, com a participação direta dos servidores Alexandre Giordani Negreiros Cortês, Carlos Nereu Pisaia, Cristiano dos Santos Silva, Edson Wagner Cita, Fábio Leandro Mafra, Gilberto Valente, Jonas Satoro Tamari, José Aparecido Regiane, José Roberto Couto, Paulo Sérgio Schutz, Sidney Frediani, Silvio César Bonilha, Ted Moreno e Vanderlei Araújo, sob a coordenação do diretor Kleber Tomeleri e do então secretário municipal da Fazenda, Devair Aparecido Schutz. Informamos ainda que houve, no período, o pagamento de horas extras quando devido. Atenciosamente, prefeito João Pavinato. Ofício número 329/2015. Excelentíssimo senhor, em resposta ao pedido de informação 39, de autoria dos vereadores Conrado Scheller, Cecílio Araújo, Eliseu Vidotti e José Carlos Camargo, informamos que esta administração já solicitou análise e estudo técnico interno sobre a cobrança do referido tributo ao público citado. Informamos ainda que, segundo a Companhia Paranaense de Energia, Copel, a solicitação para a suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural de Cambé, prevista na Lei 1653/2002, e motivo do presente pedido de informação, foi encaminhada à Copel em 2003. Salientamos ainda que esta administração, cumprindo a legislação vigente, restabeleceu a cobrança do referido tributo, não havendo, em nosso entendimento, a situação citada pelos nobres edis, no inciso C do seu pedido. Por outro lado, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, informamos que não possuímos instrumentos para apurar o montante de recursos que deixaram de ser recebidos desde 2003.
quando cessou a cobrança, até janeiro de 2015, quando foi restabelecida. Atenciosamente, Prefeito João Pavinato. Projeto de Lei número 33/2015 abre crédito adicional especial no valor de R$ 5.000 para fins a que especifica. Autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei número 34/2015 dispõe sobre a cessão de servidores públicos na administração direta ou indireta do município a empresas ou entidades públicas e dá outras providências. Autoria Prefeito Municipal, Executivo Municipal. Projeto de Lei número 35/2015 dispõe sobre a cessão do servidor público na administração direta ou indireta do município a empresa ou entidades públicas. Autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei número 36/2015 dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde de Cambé. Executivo Municipal. Projeto de Resolução número 08/2015 dispõe sobre a concessão da comenda grão de café à senhora Cleusa Alves Forastieri. Autoria Vereador Conrado Scheller. Ilustríssimo senhor Paulo Soares Nora, ofício 314/2015. Em atenção ao ofício acima referenciado, temos a informação que já existe rede de esgoto na Rua Belém, localizada no centro de Cambé, sendo necessário apenas o cliente dirigir-se a um posto de atendimento personalizado da Sanepar para solicitar sua instalação do coletor de esgoto. Em relação aos bairros Andaluzia e Boa Vista, serão necessárias algumas obras para o escoamento do local, tendo sua execução prevista até o ano de 2017. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Mara Lúcia Pereira Kalinowski, Gerente Regional Londrina-Cambé. O vereador que esse subscreve vem, através desse, requerer expediente ao senhor governador do estado do Paraná, senhor Beto Richa, fazendo as seguintes reivindicações. Primeiro, solicito um hospital regional em Cambé. 2, solicito um colégio estadual na região do Jardim Ana Rosa, neste município. Assinado, vereador Zezinho da Ração. Também o vereador Zezinho da Ração vem, através desse, requerer expediente ao senhor prefeito municipal solicitando iluminação pública no prolongamento da rua Carajás, atrás da UPA, e solicitação da construção do terminal urbano de Cambé. O vereador Eliseu Vidotti vem, através do ofício do requerimento número 50/2015, requerer recape asfáltico na rua Dinamarca nos seguintes trechos: entre as ruas Belo Horizonte e Caçadores e nas proximidades do Centro Cultural. O vereador Rômulo Yankee vem, através do requerimento 39/2015, fazer as seguintes solicitações: pintura e sinalização viária em todas as ruas do Jardim Vozezinho e substituição da iluminação pública no Jardim Vozezinho. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Secretária, em tempo eu solicito a senhora, até porque houve, na verdade, uma falha de comunicação, que a senhora faça a leitura, por gentileza, do ofício encaminhado pelo Ministério Público para esta casa. Excelentíssimo senhor Paulo Soares Nora, pelo presente instrumento, notifico na forma prevista nos artigos 129, inciso 6º da Constituição Federal e artigo 26, inciso 1º da Lei número 8.625/93, para fins de instruir os autos do inquérito civil número MPPR 0020-14-000-292-2 para o prazo de 10 dias
informar se alguma providência está sendo adotada para a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Cambé, no sentido de que as proposições sujeitas à deliberação do plenário recebam prévio parecer técnico-jurídico. Fica o notificado advertido de que o silêncio, sem qualquer justificativa, poderá implicar na propositura das medidas judiciais cabíveis, inclusive na natureza criminal. Assinado, promotora de justiça, doutora Adriana Lino. Muito obrigado, vereadora. Esta presidência também informa ao plenário que, em data de hoje, está retirando em definitivo o projeto de lei número 28/2015, de autoria desta presidência, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Norte Paranaense de Handebol. Eu encaminho à Comissão de Constituição e Justiça e à Procuradoria Jurídica desta Casa os projetos de lei número 33, 34, 35 e 36/2015 e o projeto de resolução número 8/2015. Também encaminho à Comissão de Participação Popular, Trabalho, Habitação, Segurança, Legislação Social, Serviço Público, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos os projetos de lei número 34 e 35/2015. Em tempo, encaminho também à Comissão de Obras Públicas, Viação, Urbanismo, Ecologia, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura e Desporto, o projeto de lei número 36/2015. Também em tempo, comunico aos senhores vereadores e à senhora vereadora que, tendo em vista dois requerimentos de autoria do vereador Cecílio e do vereador Eliseu, já quero informar a todos que fica designado o servidor Jackson Romeu Ariocudo, que é assessor jurídico desta casa, para auxiliar nos serviços de secretaria e de atas das reuniões das comissões permanentes. E a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores para requerimentos verbais. Palavras. Com a palavra, vereador Magnato. Obrigado. Peço que encaminhe os órgãos competentes providenciar tapa-buraco em todas as ruas do Jardim São Paulo. Peço também que encaminhe os órgãos competentes providenciar a reforma da rodoviária de Cambé, principalmente a pintura. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cecílio de Araújo. Senhor presidente, peço o reenvio dos ofícios, solicitando asfalto no Jardim União, ligando com o Jardim Ana Rosa, Rua do Sol, com o Emílio Barizon. Peço também reenvio de ofício sobre a questão da canaleta do Eutímio Casaroto. Peço que seja reenvio de ofício para a cobertura de todos os pontos de ônibus em todos os bairros de Cambé. E também solicito a abertura da rua José Gasparini Ana Rosa até a Stefano Perazini, ao lado da mata. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Zezinho da Ração. Também quero fazer dois requerimentos. Solicita ao prefeito recap asfáltico na Rua Tamoio, no Jardim Imperatriz, próximo à creche, no número 105. Também solicita ao prefeito reforma a reforma na quadra do Jardim Tupi e a quadra do Cambé 4. Olha isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Ribeiro. Senhor presidente, solicito faixa de pedestre no comecinho da Rua Chavantes, ali ao lado da linha férrea, no Jardim Tupi. Também solicito faixa de pedestre em frente à academia ao ar livre, no Jardim Santa Isabel. Instalação de academia ao ar livre no Jardim Atlanta. E cobertura do Campo de Maia no Jardim Vitória. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Eu também solicito o envio de requerimento ao prefeito municipal para que o mesmo, em regime de urgência, proceda aos órgãos competentes para que devidamente façam a iluminação e promovam a iluminação da PR 445 em toda a sua extensão entre o Jardim Novo Bandeirantes, Santo Amaro e Ana Rosa. Também solicito envio de ofício ao prefeito para que o mesmo, em regime de urgência, dê celeridade no processo de reforma e ampliação do projeto PIA no Jardim Silvino. Também solicito envio de ofício à CONDEC, ao presidente da CONDEC, para que o mesmo promova e proceda reparo asfáltico em todas as ruas
do Jardim Novo Bandeirantes, Silvino e Imediações. E a palavra continua livre. Em tempo, eu gostaria de solicitar a assessoria desta casa para que comunique o setor de atas para que a ata desta sessão seja redigida na íntegra, inclusive constando as determinações desta presidência. Nada mais havendo a ser tratado no período da ordem do dia, passamos os trabalhos para o período das explicações pessoais, e a palavra está livre à senhora e aos senhores vereadores pelo prazo de até 20 minutos, podendo ser aparteado pelo prazo de 1 minuto cada parte. A palavra está livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Magnata. Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite, Elisandra, nossa secretária Estela Camata, nobres colegas vereadores, a imprensa, Benefílio, a sua equipe, os funcionários da casa, os assessores, público presente, o seu Valdir, lá da Chácara Santa Maria, que está acabando de chegar nesse instante, as pessoas que estão nos assistindo em casa também pela TV, os internautas, boa noite a todos. Quero falar, hoje que nós temos que parabenizar várias coisas que aconteceram ontem. Começando aqui por um evento muito importante que foi feito na Igreja São Francisco Xavier, matriz do Jardim Santa Amaro. Promoveram uma feijoada, juntamente com os vicentinos, em prol daquela comunidade ali. E eu quero, assim, distante, agradecer as pessoas que trabalharam, colaboraram, foi um sucesso, foi feito foi vendido mais de 450, vou dizer assim, porção, marmitas, daquela feijoada ali. Então, eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam nesse evento, as pessoas que cozinharam, fizeram aquela belíssima feijoada. Agradeço também a população que colaborou de uma forma muito importante, comprando e ajudando, assim, aquela entidade. Então, foi fantástico, a gente só tem a agradecer. Compareci também, quero aqui nesse instante, parabenizar o encerramento do 5º campeonato da Sintracom Londrina, da qual o presidente é o senhor Denilson Pestana. Estive lá ontem junto com o Ney, o Hermínio Barbosa, e foi uma festa maravilhosa. Tínhamos lá mais de umas 300 pessoas, e fizeram ali uma costela a fogo de chão sensacional. Então eu quero aqui parabenizar a todos que compareceram lá, uma festa sensacional. Quero parabenizar também os churrasqueiros que fizeram desde as 3 horas da manhã, quando a gente saiu de lá ontem, deveria ser umas 4 horas e a festa estava animada. E eles atenderam o pessoal muito carinhosamente. Então aqui vai meus parabéns para todo o pessoal que colaboraram para que aquele evento acontecesse. Também tivemos um trabalho muito importante na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Amaro, da qual teve a preletora, a pregadora que veio de Porto Alegre, uma senhora que trouxe no sábado e no domingo uma belíssima mensagem para as pessoas que ali compareceram. A igreja não coube o pessoal da Igreja Assembleia de Deus. Então fica aqui meus parabéns para quem organizou também aquele evento maravilhoso ali, falando da palavra de Deus e do amor de Deus. Agradecer também o Poder Executivo, a Secretaria de Obra, CONDEC e os funcionários da CONDEC, que carinhosamente estão concluindo hoje, Júlio Félix, os tapa-buraco em todo o Jardim Santa Amaro. Então, para mim, é um motivo de alegria quando a gente pede e as pessoas atendem e resolvem. Não está atendendo o vereador, está atendendo o pessoal daquela região ali, e ficou fantástico. Então, agradeço aqui o Zé Rui, o presidente, todo o pessoal da diretoria da CONDEC, que tem nos atendido. Inclusive, também agradecer pela rotatória que foi feita semana passada, foi concluída, ficou boa, e a gente fica feliz quando as coisas acontecem. A gente sabe que não é fácil para todo mundo, a situação que está passando o país, o Estado, o município, mas Cambé, com a força do Poder Executivo, com a força do prefeito e as suas secretarias, tem funcionado e as coisas estão acontecendo. A gente fica feliz quando acontece coisa boa que a gente pede e são resolvidas. Quero agradecer também o Zé Rui, um quebra-mola que esse faz tempo que a gente pediu, esse quebra-mola na Avenida Paraná. E essa semana, até a pedido de um amigo da gente, nós tratamos ele carinhosamente, o nome dele é Denilson, mas ele trata ele carinhosamente por
cabuloso. E logo que a gente foi eleito, ele vinha pedindo esse quebra-mola e essa semana aconteceu. Então aqui eu quero parabenizar as pessoas que colaboraram e fizeram essas obras para a gente aí. Quero também aqui deixar o nosso Benê Filho do canal 36 feliz. Essa semana teve parente meu da Terra Nova, inclusive quero mandar aqui um forte abraço para eles que estão nos ouvindo nesse instante, estão assistindo o seu canal 36 em São Jerônimo da Serra, Terra Nova. Parabéns, Benê. E vou mandar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo a gente em Terra Nova. São essa minha fala, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Magnato. A palavra com o vereador Zezinho da Ração. Só quero falar do meu requerimento. Solicitei aqui ao prefeito, Secretaria de Obras, a rua Tamoio, no Jardim Imperatriz, perto da creche, tem uns buracos, e a rua afundou. Então a rua afundou, aí no número 105, mais ou menos umas 3 casas, está bem afundada. Então eu espero aí que a Condec, né, faça um recap lá, porque vai mais de 6 meses que está afundado o asfalto, espero que seja atendido aqueles moradores lá. Também solicitei aqui reforma na quadra do Tupi e do Cambé 4, porque eu fiz os pedidos há muito tempo fazendo, e continua do mesmo jeito a quadra. Ninguém faz nada, está lá só vândalo, e aí eu espero também que o secretário, né, dessa pasta, o prefeito João Pavinato, vai lá e faça o que é preciso. Reforma aquela quadra do Cambé 4 e a quadra do Jardim Tupi, que está abandonada, só tem bagunça naquela quadra. Então não dá nem para falar o que a gente vê lá à noite quando a gente passa por lá. Também solicitei aqui ao governo do estado, Beto Rincha, solicitei aqui um hospital regional para Cambé. Nós só temos uma Santa Casa em Cambé. Então está na hora de nós cobrar um hospital aqui. Londrina está vindo bastante hospital regional. Espero também que o nosso governador, os nossos deputados, né, que teve voto em Cambé, analisa e traga um hospital regional para Cambé. Porque nós só temos só a Santa Casa. Então, com o hospital, com a UTI, com tudo o que precisa para atender a nossa comunidade. Já fiz vários pedidos, estou tornando, repetindo, que o governador atenda essa população de Cambé. Também solicitei aqui um colégio estadual na região, ali do Jardim Ana Rosa, Tupi, Imperatriz. Esse pedido já fiz em 2010, para o vice-governador, quando esteve presente, entreguei na mão dele, protocolei. Espero ser atendido. Está em estudo, espero também que seja atendido, porque aquela região está crescendo muito, e o nosso colégio Raminelli está sendo pequeno. Daqui uns dias já não tem mais como matricular criança, tem que sair fora. Então espero que o governador, o nosso deputado também, analise, faça o estudo, e mais um colégio na nossa região ali que precisa. Também solicitei aqui, iluminação, vou fazer toda semana agora, a iluminação pública no fundo da UPA ali, gente. Então, escuridão, que já está na mão da turma para fazer, espero que imediatamente faça essa iluminação, porque é escuro demais ali. Escuridão no fundo da UPA ali, não pode. Onde fica a gente 24 horas, não botar aquela escuridão. Então, espero também que atenda o pedido daqueles moradores de Tupi. E também solicitei aqui, vários anos pedindo, a construção, né, do nosso terminal urbano de Cambé, né? Já está em projeto também, está no orçamento. Espero, né, que esse ano aí, até outubro, novembro, aí, dá andamento nesse terminal e que o prefeito cumpra e faça esse terminal para o cambense, porque não dá mais para ficar em frente à prefeitura aquele terminalzinho lá, que nem terminal não é, né? Então é um absurdo, é uma vergonha. Então espero também seja atendida a comunidade de Cambé e faça esse terminal. Semana que vem eu quero trazer aqui as fotos, Zé Ribeiro, da nossa região, o nosso recap que está fazendo. E aí, já vou até adiantar para o povo ficar para ouvir, e vou também trazer um recap do centro da cidade. Onde a Condec faz um serviço bonito, diz que é bonito, mas a Condec não fez frente à prefeitura. Eu deveria ter feito o recap daquela rua da prefeitura com a Condec. O mesmo que faz lá na vila, onde nós tomamos aquele pó na cara lá todo dia. Aquele pozinho, né? Então, segunda-feira eu vou trazer, eu vou mostrar, tanto faz lá em frente à prefeitura, e vou mostrar na região nossa, no nosso bairro, como é que é feito a qualidade do asfalto. 2 pesos, 2 medidas. Então, gostaria que a Condec, né, João Pavinato, o prefeito, tivesse feito em frente à prefeitura igual faz lá na nossa região, como faz no Jardim Tupi, né, Zé Ribeiro? Como faz no Ana Rosa, no Imperatriz, e como faz na cidade inteira. Então, semana que vem eu vou até mostrar o vídeo e mostrando para o povo saber como é que é feito. Era isso, senhor presidente. Opa, tem tempo.
Então, José, o que você falou aí, realmente a gente tem que concordar. O asfalto lá feito com CBUQ lá é muito bom. Aquela empresa terceirizada. Esses dias eu estive falando com a dona da empresa. Está vindo mais agora, está vindo mais um contrato para fazer as 3 avenidas do Ana Rosa. Vamos ver se nós conseguimos encaixar ali a nossa Chavante também. Lá no Jardim Santa Isabel, eu fui criticado lá por muitos moradores lá. Inclusive me perguntaram por que o pessoal da Curitiba tem aquele asfalto diferente, bonito, lisinho. A gente não paga imposto que nem eles. Lá ficou muita pedra, ficou muita poeira. Liguei para o secretário Zé Ruiz na hora, junto com o pessoal. Ele me mandou o caminhão de água na sexta, mandou no sábado, já ajudou bem. Mas vamos ver se em breve aí, a nossa querida Companhia de Desenvolvimento de Cambé, vamos ver se ela muda o asfalto também. Não sei se parecidamente com o CBUQ, mas eu creio. Obrigado. Eu que agradeço, Zé. Mas deveria ter feito de exemplo, né? Já que é para economizar, né? Para gastar menos, fizesse em frente à prefeitura aquele recap, que a Condec faz. Porque aí ia sentir na pele. Você quer uma parte, vereador? Não? Era isso, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador César. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cecílio de Araújo. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Quero, nesta noite, aproveitar, inclusive, que nós não temos a pauta aí da ordem do dia, para mim discorrer sobre alguns assuntos importantes que está acontecendo. Primeiro que eu estive, presidente, numa audiência na Câmara de Londrina, inclusive passei mensagem para o senhor, para que pudesse representá-lo também naquele evento, onde estavam os funcionários da UEL e os funcionários do HU. Inclusive o pró-reitor da Universidade Estadual de Londrina estava presente na audiência. E nós sabemos que a nossa universidade está em greve e o HU está em parte em greve, né? Mantendo aí parte do serviço e o restante do serviço não está sendo executado. E foi colocado diversas situações da universidade, né? Inclusive com a mesa composta por representantes dos alunos também, né? Onde existe a previsão com o término da obra do restaurante universitário, que hoje não está sendo fornecida a alimentação, mas existe a previsão de terminar a obra e não ter funcionários para tocar o restaurante. Falta em torno de 400 professores e em torno de 300 servidores no Hospital HU. Então, uma situação caótica, e eu ouvi da boca do pró-reitor que, se nada for feito, em 2018, essas duas instituições que fazem parte da Universidade Estadual de Londrina entram em colapso. Né? Depois, quem quiser, procure no dicionário quantas coisas ruins que significa a palavra colapso, né? Que seria praticamente o fim da nossa Universidade Estadual de Londrina, que hoje, ela ainda com todos os problemas, ela é reconhecida mundialmente, né? E nas universidades do Brasil, ela ocupa um lugar ainda privilegiado na pontuação, né? Aqui na Universidade Estadual de Londrina se forma profissionais para a nossa região, para outros estados e até para o exterior. E nós chegamos numa situação muito grave, né? Foi muito bom ter participado daquela audiência, coisas que eu não tinha conhecimento, acabei sabendo naquela audiência, e na ocasião que tivermos oportunidade, traremos aqui nesta casa alguém também da universidade para estar falando para nós, vereadores, a real situação que se encontra a Universidade Estadual de Londrina e o Hospital HU. Muito bem, também eu quero tratar aqui, quando o Roberto Carlos usou a fala,
eu não discordo dele falar que às vezes a gente dorme. Tem um ditado que fala, dormiu no ponto, né? Perdeu a oportunidade em alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que se estiver tratando de questões aqui da Câmara, daquilo que está ao alcance do vereador, a crítica ela é bem-vinda. Agora, não é possível que um requerimento que foi feito em 2009 e depois repetido por várias vezes, eu tenha que ouvir que a culpa é minha. Ora, esse requerimento está na mesa, não sei de quem, na prefeitura, há mais de 6 anos, essa questão da cobertura dos pontos de ônibus. Então, alguém tem que tomar atitude, ou então estabelecer prioridade. Quando se fala da questão de asfalto, por exemplo, ontem eu estava na costela de chão ali, eu recebi uma mensagem via e-mail falando da rua lá do Jardim Santa Isabel. E o cara não estava muito calmo, não. É que você sabe que através da internet as pessoas, inclusive, ficam mais corajosas. Né? E ele falou muita coisa mesmo sobre a questão daquele asfalto que foi feito lá. Mas eu respondi, agora inclusive pedi que ele entrasse em contato para a gente conversar, e justamente hoje foi lido o pedido de informação que eu fiz a respeito da questão do asfalto CBUQ, até onde ele vai ser estendido. Né? Foi, coincidentemente, quando estava mandando a mensagem para esta pessoa, a vereadora Estela estava lendo o pedido de informação que eu fiz. Né? Também a questão de prioridade, eu vi aqui reivindicando por várias vezes o Zezinho da Ração e também o Zé Ribeiro sobre a questão da ligação do Jardim Monte Alto com o Jardim Tupi. Então eu penso que tem que estabelecer prioridade. Hoje a prefeitura começou uma viela no Jardim Tupi, ligando a rua Parecis com a rua Carajás. Né? Não seria mais interessante fazer aquela ligação lá dos 2 bairros? Porque não tem dinheiro para fazer tudo, né? Então vamos estabelecer prioridade. Né? Porque tem uma viela um pouquinho para cima que não tem iluminação, né? que sai lá no Colégio José de Anchieta, e mais uma rua para baixo da UPA também com problema de iluminação. Então, mesmo que as pessoas peçam, então é preciso estabelecer prioridade. Numa reunião no Jardim Ana Rosa, e o Zezinho estava presente, foi assumido, na época o secretário de obras era o Beto Amaral, que seria feito o asfalto ligando o Jardim União com o Ana Rosa. Ele ainda colocou assim, ó, primeiro nós vamos fazer o do Jardim União, porque já está no orçamento, depois nós vamos fazer a rua aqui, ligando a José Gasparini a Steph Parazini, que é uma rua ao lado da mata, que o pessoal já vem reivindicando há muito tempo. Então, nós repetimos esses requerimentos no sentido de reforçar, no sentido da prefeitura olhar, pegar os requerimentos e falar, nossa, isso aqui está na mesa há tanto tempo, vamos priorizar. Também, Zé Ribeiro e Zezinho, eu quero contar um assunto que aconteceu no sábado, graças a Deus, sem encrenca, mas com muita firmeza. Nós chegamos para a reunião do projeto Acamados Mais Amados, inclusive no sábado nós recebemos a visita do pessoal da Secretaria de Esporte, do Mazola, com as alunas do vôlei, depois também esteve lá o secretário de Esporte, o Fábio Fernandes, e a gente estava recebendo todas essas autoridades, só que eu não sabia que eles iriam lá. E quando eu cheguei lá de manhã, os animais, os cavalos estavam todos dentro, amarrados no centro comunitário, praticamente dentro do centro comunitário, numa situação impossível de caminhar lá. Aí eu peguei e fui atrás e perguntei de quem que era, o cara assumiu que era dele, eu falei, o senhor tem 1 hora para tirar esses animais daqui, ou eu chamo a polícia. E ele tirou, buscou rastelo em casa, fez toda a limpeza do centro comunitário e pediu desculpa. E falou que nunca mais ele amarra cavalo lá na cerca do centro comunitário. Porque a gente já tinha falado, a gente já tinha pedido por várias vezes. Né? A gente não tem nada contra aquela pessoa, é um trabalhador, é pobre, precisa de trabalhar. Só que não dá, né, gente? As calçadas novas que foram feitas, o plantio das árvores,
né? Coisa que a gente nós pedimos isso em 2009, numa reunião com a Cidinha Pasqueto, lá representando o prefeito. Agora está acontecendo as coisas, daí alguém vem, assim, sem critério nenhum, e transforma aquilo num pasto, numa zona rural, vamos dizer. Daí o outro falou sobre a questão do terreno ao lado. Eu falei, olha, o terreno ao lado é particular, você resolva isso na Secretaria de Meio Ambiente e na Vigilância Sanitária com teus vizinhos. Não vou entrar nisso aí, que vai sair encrenca. Agora, aqui é público, aqui, se o particular te deu esse terreno para você criar animal, então você resolve com a Vigilância Sanitária. Mas aqui no centro comunitário, eu perdi a paciência com aquilo lá. E graças a Deus a pessoa fez inclusive uma limpeza. Depois eu voltei lá e falei para ele, ó, que bom que você fez. Acabou vindo as pessoas da prefeitura aqui e não encontrou aquele estado que estava o centro comunitário, o entorno do centro comunitário. Falei, você inclusive está de parabéns porque tomou uma atitude, inclusive antes do pessoal da prefeitura chegar aqui no local. E quero aqui também falar sobre a questão do regimento interno no quesito parecer jurídico. Eu quero, por 2 vezes eu apresentei esse projeto aqui na Câmara, solicitando que os projetos viessem acompanhados do parecer jurídico. E eu sempre, quando eu trato dessa questão, eu falo que isso é bom para todos. É bom para o prefeito, é bom para nós vereadores, seja da oposição, seja da situação, porque nos dá mais tranquilidade na hora de votar. Nós temos matérias que, inclusive, são muito complexas e depende de uma análise técnica, de uma análise jurídica. Eu acho que o plenário por 2 vezes, fez o papel, entendeu que não deveria votar, a maioria votou contrário, e eu perdi por 2 vezes. E agora o Ministério Público pede que isso seja feito, colocado no regimento, né, que seja incluído no regimento da Casa essa questão. E apesar que o vereador presidente já tinha determinado ao jurídico da Câmara que emitisse pareceres sobre os projetos. Mas vai ficar melhor na reforma do regimento que isso conste no regimento, presidente. Você sabe que o senhor, como presidente, ou você, porque é muito jovem, que a primeira vez que eu ainda protocolei de uma forma no meu entendimento, mais adequada, que eu coloquei assim, todas as proposições que dessem entrada nessa casa, tivesse primeiro a análise do jurídico. Porque qualquer pessoa pode protocolar o que quiser aqui e tem que ser lido. Porque o nosso regimento não diz que tem que ter critério, né? Se alguém protocolar algo que xingando alguém, tem que ser lido, porque o regimento não diz que não tem que ser lido. Então, lá em Londrina, no regimento, da primeira vez que eu fiz a proposta, estava escrito assim: todas as proposições que derem entrada na casa deverão ser analisadas pelo procurador jurídico. Depois nós fomos mudando na tentativa de conquistar o voto de vocês. Ninguém vai ser prejudicado com isso. Eu acho que quem votou contrário na época vai entender agora que isso vai ser bom para nós todos. Eu até postei uma mensagem assim, que não existe derrota. Às vezes a vitória é adiada. Isso vale em todos os sentidos, né? A gente, às vezes, luta tanto por alguma coisa e não consegue. De repente, daqui a 2, 3, 4 anos, as coisas acontecem. Então, você fica feliz porque você pensa assim, ó, eu tentei fazer isso, eu tentei lutar por isso. Isso vale, inclusive, Zé, para a questão dos requerimentos. Quando vocês que entraram nessa legislatura faz um requerimento que a gente fez lá atrás e vocês conseguem, eu não tenho ciúme. Eu acho bom porque a população foi atendida, né? Acho que a prefeitura, na sua organização, precisa organizar melhor a questão de prioridade.
O Parque Garcia Gimenez tem uma rua que não tem iluminação de quando ele foi construído. Né? Ela não tem iluminação. Quem passar lá à noite vai ver que lá é totalmente escuro. Isso é o quê? É questão de prioridade, porque são mais de 35 anos. Não é possível que alguém não perceba que é preciso iluminar aquela rua. É dali que saem os trabalhadores que vêm do parque industrial. Muitos vêm a pé, outros de bicicleta, né? Ou mesmo de carro ou moto. Né? Então, são questões que não custam muito dinheiro, não é tão caro fazer. De repente, é questão de estabelecer. Nós vamos fazer isso primeiro e depois nós vamos fazer outra coisa. Né? Porque dinheiro para fazer tudo a gente sabe que não tem mesmo. Então, estabelecer aí a questão, quando fala do asfalto ligando o Jardim União ao Jardim Ana Rosa, Paulo, você sabe que o meu primeiro trabalho aqui na cidade foi na Incopa. Na época ela se chamava Brazuei. Eu passava naquele local, eu tinha 19 anos de idade. E eu colocava a bicicleta no ombro para passar aquele pedaço. De tanta lama que tinha ali. E, por coincidência, meu filho está trabalhando na Incopa. E ele tem exatamente 19 anos. Né? Olha quanto tempo faz. Naquela época eu tinha 19, eu casei com 27. Quando meu filho nasceu, eu tinha 33 anos de idade. E o problema está lá, estampado. Né? Continua uma lama. Né? O Zé pediu outro dia que jogasse uma sobra de asfalto lá, deu uma melhorada. A gente tinha pedido uma época que jogasse brita também lá, deu uma melhorada. Mas quando vem a chuva, volta tudo a mesma questão. E sem contar que a gente que passa de carro lá, o carro detona tudo, né? Porque se você passar todo dia, no final do mês tem que ir lá na oficina para fazer uma revisão, que vai quebrando tudo. Então, gente, acho que o município, ele não tem dinheiro para tudo, e a LDO e as outras leis orçamentárias mostram isso. É um dinheiro que tem que ser articulado e pensado muito bem como ele vai ser gasto. Então, tem algumas coisas que eu estabeleceria como prioridade. Né? A iluminação dessa rua que eu citei, porque são 30 anos. Essa outra, Emílio Barizon com a Rua do Sol, são mais de, acho que se contar, é mais de 50 anos que existe aquilo ali. Né? Alguém colocou a questão da José Bonifácio, também tem que ser prioridade. As pessoas estão sujeitas a um acidente naquele local. Já morreram várias pessoas na José Bonifácio. Então, ela tem que entrar dentro de uma programação de prioridade. Né? Eu não tenho nada contra esse asfalto bonito, preto, aí, que fica parecendo um tapete. Só que tem ruas que poderia esperar. Aí eu falo que é questão de prioridade, mas alguém vai falar, mas se não fizer, depois a base não aguenta, não suporta mais. Assim como a base da José Bonifácio não suporta. Os moradores que moram naquela região não suportam mais a gente falar. Eles nem acreditam mais que vai acontecer a iluminação e a melhoria do asfalto. Então, fica aqui como dica a questão de estabelecer mais prioridade em algumas coisas. Senão, tem assunto que o meu filho vai completar 52 anos igual eu tenho, e ele vai falar assim, continua do mesmo jeito a estrada lá, ligando o Jardim União com o Morado do Sol. Porque 35 anos não é pouco tempo não, gente, é ano pra caramba. Passou muita gente por aí. Vereador, o senhor me permite uma parte? Sim, presidente. Vereador, rapidamente o senhor gostaria de colocar em relação ao que o senhor falou do parecer jurídico, e até parabenizá-lo, o senhor coloca de forma muito positiva que quem ganha é o legislativo, né? Quando eu fui relator da CCJ, junto com o vereador Júnior Félix, era até um posicionamento particular meu de ser contrário ao parecer jurídico naquele momento, e acabou sendo consenso entre os demais membros da CCJ, o vereador Zé Ribeiro e o vereador Júnior Félix também. Fui o relator que protocolou o parecer contrário ao projeto. Depois, já como presidente da Câmara, o vereador Magnato, como relator, teve o mesmo entendimento. Na votação nominal, também votei contra.
mas eu acredito que a Câmara está vivendo um momento muito positivo e um amadurecimento generalizado. Eu falo isso porque, se o senhor me permite, só mais 30 segundos, em conversa com o vereador Conrado, mesmo com o senhor e demais vereadores, eu entendi que eu estava errado e tive a grandeza de mudar o meu posicionamento. E o que é importante destacar, vereador, é que, como presidente da Câmara, não existe o que eu penso, existe o que é melhor para o Legislativo. Então nós tomamos essa medida, e agora que chega a notificação do Ministério Público, a gente fica muito tranquilo em fazer a leitura aqui no expediente, uma vez que nós já antecipamos isso. Mas eu quero parabenizar o senhor, porque o senhor foi o idealizador, junto com demais vereadores, o vereador Conrado também, e dizer que quem ganhou nisso tudo não foi nem o senhor, nem eu, mas foi a população e o Legislativo por inteiro. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço e termino a minha fala dizendo assim, que ninguém precisa se preocupar com essa questão. E essa questão vem em benefício de todos, da Câmara e também do Executivo. Nós temos protocolado aqui, para a gente decidir essa semana, 2 projetos muito complexos. Um, inclusive, que eu não vejo saída, se não conversar com o Ministério Público. Né? Votar aquele projeto, por exemplo, é abrir para todas as outras entidades para que elas também peçam. Então é isso, presidente. Eu agradeço. Obrigado, vereador Cecília. A palavra continua ali. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Zé Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, falar um pouquinho dos meus requerimentos. Solicitei faixa de pedestre ali do lado da padaria, no Jardim Tupi, acho que uns par de pedidos meus já ali. Hoje fui parado lá por um morador ali do Jardim Tupi, de Sr. Elias, onde ele está fazendo academia ali no Mufato, e diz que na parte da tarde, parte da manhã, é muito difícil para o pessoal passar ali. Então vamos ver se o pessoal atende nada. Também pedi a instalação de academia ao ar livre no Jardim Atlanta. Estive lá com o prefeito esses dias, lá em frente à casa do seu Albino, os moradores lá, como vai sair agora mais uma remessa de academia, eles têm uma praça lá muito boa e vamos ver se nós vamos ser atendidos. Também, mais uma vez, solicitei cobertura do Campo de Maia do Jardim Vitória. Novo vereador Júnior como líder, se puder dar uma mãozinha lá para nós. Já estive lá com o prefeito, já se posicionou favorável, então se eu pudesse dar a gente sabe que você é uma liderança muito forte junto com o prefeito, dá uma forcinha lá para nós, que aquele povo estão cobrando nós cobramos. E também fazer aqui um grande agradecimento ao secretário de obras, secretário da Condex, Zé Ruiz. Como disse o novo vereador Cecílio, essa calçada que está saindo lá nesse terreno no Jardim Tupi, ela liga ali a Rua Votorões, Rua Parecis, ao fundo da UPA. Ali era um caminho que o pessoal passa, eles sobem para ir para o centro, senhoras de idade, todo mundo que vai trabalhar de manhã, que desce do colégio Olavo Bilac. Então, quando chovia ali, Silvanir, era muito complicado, que o pessoal não tinha como passar. Esses dias agora estive lá com o Zé Ruiz, também agradecer ao engenheiro Mário Vander, que uma semana atrás estivemos lá, e essa semana as máquinas já estão trabalhando, não só fazendo a calçada, colega Conrado, como também ligando o Jardim Liberdade lá, fazendo uma via de acesso, ligando na calçada. Vai ajudar, coisa simples, mas vai ajudar muito aquele povo lá. Também, como disse mais uma vez o vereador Cecílio, essa passagem lá que liga o Jardim Tupi ao conjunto Monte Alto, estive lá com o prefeito também, onde andamos lá na terra, e semana passada as máquinas já esteve lá, colocaram a tubulação, já levantaram a estrada acho que uns 2, 3 metros, que ela era muito esburacada mesmo, como disse o vereador Cecílio, e já jogaram bastante entulho, e vamos ver se entra ou com asfalto ou com a raspa de asfalto lá, que vai ficar bem melhor do que estava. Também
agradecer ao Ivan, presidente do Jardim São Francisco, que nos convidou não só a mim, como a todos aqui presentes. Nesse sábado agora vai ter a festinha deles, da festinha junina lá na quadra. Então estão todos convidados. Obrigado, Ivan, pelo convite. Também, sábado que vem, dia 27, no mesmo dia, na Vila Rural, fomos convidados todos também, lá no comércio do Kika, uma grande liderança lá. Também vai ter uma festa junina, muitas pessoas lá da Vila Rural, e o convite fica aberto para todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado Scheller. Mais uma vez, boa noite a todos. Vereador Cecílio, muito bem falado nessa sessão hoje. Assino embaixo do que o senhor falou. Mas é o segundo tema que eu vou falar do que o senhor falou, que o primeiro tema é uma reunião. Semana passada eu tinha comunicado o descontentamento dos moradores do Morado do Sol e do Jardim Primavera com relação à falta de esgoto naqueles bairros, em razão, Zezinho, da proliferação de insetos, em razão, tem uma senhora que ela gasta R$300 quando vai esvaziar a fossa da casa dela. E o Morado do Sol é um dos bairros mais antigos que a gente tem conhecimento, né? Tem um monte de bairro novo hoje que já sai, e já sai com a rede de esgoto, que hoje é lei, mas naquela época não existia ainda essa obrigatoriedade. E as pessoas têm que conviver com isso, Zé Ribeiro. E todo mundo com fossa em casa, todo mundo reclamando, né? E domingo de manhã nós tivemos uma reunião com a comunidade para tentar até levar a palavra da Câmara, né? Falamos que a Câmara está atenta a esse assunto daquele bairro. O Rômulo estava presente lá, eu também estava presente, a Cidinha Pasqueto ajudou também a organizar, e os moradores ficaram contentes porque o Fausto da Prefeitura, que esteve presente também nessa reunião, deu uma esperança de que está em vias de acontecer, né, a rede de esgoto. No primeiro momento não em todo o bairro, mas numa parte, né, e que seria em contrapartida ali junto com o residencial do Lago, Portal do Lago, que também está fazendo, né, a rede de esgoto. E o que a gente precisa é agilidade no processo. O que a gente precisa é que a população seja atendida da maneira que ela espera e da maneira que ela quer. Não da forma que está acontecendo hoje. Pode ficar tranquilo, presidente, ficar tranquilo, que faz parte da democracia. E as pessoas precisam ser atendidas no momento certo, né? Não é nem no tempo do poder público e nem no momento do desespero. Ali, a gente tem reclamado há muito tempo, já foi feito requerimento, vereador já fez requerimento, eu acho que todos os vereadores que passaram já fizeram requerimentos dessa situação, e como eu disse no local para a população, a Sanepar, ela gosta de ir só no filé. A Sanepar, ela gosta de onde gasta menos, onde vai ter menos estrutura. Onde tem que gastar, a Sanepar corre. Então, o que nós queremos é que o prefeito... Só um minutinho, vereador Conrado, com licença, por favor. Queria pedir para o senhor que não se manifestasse, tendo em vista que o regimento interno não permite. Então, por favor, o senhor não se manifeste, senão nós vamos ter que solicitar algumas medidas. Tudo bem? Por favor, o senhor fique em silêncio, por gentileza, que o regimento não permite. Vereador Conrado, pode prosseguir. Obrigado, e a gente conversa depois, a gente vai... Não, depois, terminando a minha fala, a gente senta e conversa, também concordo com você, que a Sanepar também é complicado, né? E a gente agradece a tua presença aqui hoje também. Então, ali, aquela população, Romulo, o que nós percebemos lá? Que as pessoas estão cansadas de esvaziar a fossa, de ter que ficar contratando detetizador por causa da proliferação de insetos. Está morando no centro da cidade, e a gente ouve campanhas aí que está... Né, contemplada a rede de esgoto, quase 100%, mas esse 1% que falta, para o cara é 100% de falta de rede de esgoto, Eliseu. Então ali está 100% de falta de rede de esgoto. Né? Então eu acho que agora o Fausto deu a esperança para a gente. E a população está preocupada também lá, porque a rua do Portal do Lago que vai ligar, o empresário se precipitou,
e eu estou aqui para falar o que tem que ser falado também. Eu não vou lá pedir dinheiro para o empresário em época de campanha, então eu vou falar. Se precipitou, porque quem decide onde vai passar a rua é a prefeitura, não é empresário. E se for preciso daquela comunidade, nós vamos fazer resistência ali, não vai passar se for sem conversa com a comunidade, presidente. Nós vamos ficar lá, a gente vai deitar no meio da rua e não vai passar trator, não vai passar ninguém lá. Se for dessa forma, porque faz uma maquetezinha e solta na cidade. A rua vai passar aqui. E ninguém foi lá falar para a população. Aí está lá a horta, que o Rômulo conhece também, que ajudou a gerenciar esse programa. Aí do dia para a noite o cidadão fica sabendo, vai acabar a horta. Por quê? Porque tem um jornalzinho rolando na cidade aí que vai passar a rua aqui e ninguém avisou, porque o empresário mandou fazer uma maquete, passou lá, mas conversou com a comunidade. Nós vamos ter que ir lá no IAP ver como foram dadas essas certidões, essas liberações também, né? Não é desconfiando não, mas nós temos motivos hoje, pelo que você vê no noticiário aí, como já bem falaram aqui, né, de tanta coisa errada, aí nós temos motivo para querer e confirmar quem foi que assinou, como que foi e aonde que viu. Porque ali no Córrego São Domingos tem notícias de que tem poluição, né? A promotora ajudou a gente fazendo uma vistoria lá, pediu para o IAP fazer uma vistoria, mas nós sabemos também que o descarte, Zezinho, não é constante, tem gente que escolhe um horário noturno, às vezes, para jogar, né? Principalmente quem trabalha com resíduos líquidos aí. Então, foi uma reunião muito produtiva, gostei, a comunidade ficou contente, porque pelo menos agora viu que tem o respaldo do Poder Legislativo e que não vai ser assim, não. Que nego decide onde vai passar uma rua, põe num jornal, põe anúncio e fala, vamos passar por lá. Não é assim. E fui contente também, porque apesar dessa ansiedade do empresário, e parece que o Fausto já foi conversar com ele, ele está disposto a conversar, fazer a contrapartida da horta, também é uma pessoa bem intencionada, né? Não estou dizendo que é mal intencionado, não. A precipitação faz parte da vida de todo mundo. Às vezes também eu sou ansioso por algumas situações, como ele também foi. E parabenizar essa casa por ter se antecipado à recomendação do Ministério Público. Por um lado, a gente vê o Ministério Público agindo de forma a evitar os danos, e aqui em Cambé não foi nem de evitar e nem preventivo, porque a casa, creio que já deve ter informado o Ministério Público que o senhor já adotou essa providência dos pareceres jurídicos, né? Penso que cada um tem um entendimento jurídico, ninguém é obrigado a seguir. Só trago de novo o assunto do projeto do vereador Cecílio, né, que foi extremamente feliz nesse projeto que o senhor fez, para dar mais argumentos para nós discutirmos aqui, mas naquele momento talvez tenha tido assim uma controvérsia que não ficou muito clara, porque o parecer jurídico ele não tinha efeito vinculante com a tramitação dos projetos, quando nós falávamos, nós só queremos que vá para o jurídico, mas que a tramitação não seja prejudicada, e por óbvio que o parecer que é vinculado à legalidade, à constitucionalidade, continua sendo da CCJ. CCJ não perde poder, eu acho muito pelo contrário. Acho não, tenho certeza, né, que quem acha não sabe nada. Muito pelo contrário, a CCJ ganha mais força com mais um parecer jurídico na casa para que possamos discutir, para que possamos ter mais subsídio. Por quê? O Poder Legislativo tem que ajudar no controle da constitucionalidade, né? Quem faz o controle preventivo da constitucionalidade é nessa casa. E nós observamos hoje nos municípios que não tem esse controle da constitucionalidade preventivo, o controle da constitucionalidade está dando lá no GAECO, o controle da constitucionalidade está dando no TJ com ações populares que travam projetos de lei, liminar ou não, né? Liminar ou não, mas está travado, um monte de situação lá que dá problema, que nós até já deveríamos ter ido na autarquia, que não é mais autarquia, que é o INPE hoje, né? Que é uma autarquia que não é mais Instituto Municipal de Previdência, que hoje é uma autarquia, nós deveríamos ir lá e ver como está a situação, porque mesmo em sede de liminar, está travado, está parado. Aí eu falo, mas liminar cai a qualquer momento, mas não caiu, está lá. Se tivesse feito, às vezes, da forma correta, nós não teríamos tantos problemas na justiça e não teríamos tantos entraves jurídicos sendo debatidos, porque não foi debatido nessa casa. Fico contente de ver agora que vai ter o jurídico dessa casa conversando com o jurídico do Executivo, porque nós temos que nos pautar no jurídico dessa casa. Se nós começarmos a nos pautar no jurídico do Executivo, já está viciado o processo. Já está viciado, já tem que acabar com toda a votação que foi feita nessa casa, porque parecer que nós temos que seguir é do Legislativo. Parecer do Executivo não precisa de Câmara de Vereadores. É só o próprio secretário faz, manda para o prefeito, ele faz um decreto-lei lá na época do Império, publica, Cecília, está valendo. Então aqui tem que ter essa discussão e agora nós vamos ter essa discussão para valer, a discussão de verdade. O mérito continua sendo do plenário. Concordo que o plenário é soberano para discutir esse tipo de situação, mas o vereador vai ter o direito também, e parabenizar a vereadora Adriana Lino, não, né? Está um patamar maior que a gente, a promotora. Quem sabe um dia a gente chega lá ainda, né, Estela?
parabenizar a promotora que está atenta também, né? Pegou uma situação aí e falou, ó, uma recomendação para vocês seguirem, que é o caminho. Hoje, se você pegar no Congresso Nacional, já tem resoluções de que não pode ser nem advogado comissionado dar o parecer. Quer dizer, já está tão à frente que tem que ter um parecer, que esse parecer hoje já é tão comum que não pode ser comissionado, tem que ser um funcionário de carreira para demonstrar a isenção do parecer dele, para que ele não tenha que dar um parecer jurídico para agradar o patrão, não tenha que dar um parecer jurídico com medo que se ele der um parecer jurídico que não agrade o presidente da casa, no outro dia ele está na rua. Então essa é a isenção que tem que ter. Pode dar um parecer tranquilo, como acontece nessa casa hoje, o senhor já se antecipou. Então, parabéns ao vereador Cecílio, parabéns ao vereador presidente dessa casa, Paulo Soares, por ter reformulado as ideias, porque o senhor não é louco, né? Então o senhor reformula as ideias. Só os idiotas e os loucos que não reformam suas ideias. O senhor permite uma parte, vereador? Pode pegar 10 minutos e 9 segundos para o senhor. Obrigado, vereador Conrado. O vereador Conrado é uma figura singular aqui no Legislativo. Mas, vereador, é interessante colocar o seguinte, a forma com que a sociedade cambeense vê essa questão do parecer jurídico. O que é importante destacar, vereador Cecílio, é que o parecer jurídico ele vem contribuir. O senhor que foi quem trouxe essa pauta para casa, e a ideia que talvez foi semeada para algumas pessoas é que ele veio para complicar, e muito pelo contrário. Inclusive eu estive conversando com o prefeito João Pavinato na última semana, e semanalmente o prefeito até requereu da parte dele, que partiu dele esse pedido, para que o jurídico dessa casa se reunisse semanalmente com o jurídico da prefeitura, no sentido não do jurídico desta casa referendar o que pensa o jurídico da prefeitura, mas debaterem a forma de ambos se convencerem sobre melhorar os projetos de lei e já dirimir alguns conflitos possíveis que poderiam nascer aqui, tendo em vista a fragilidade na elaboração dos mesmos. Então, o senhor que é advogado, vereador, nós nem vamos entrar aqui no mérito da notificação do Ministério Público, né? Porque se a gente for mais a fundo e trabalhar a teoria tripartite aqui, nós precisamos fazer algumas ressalvas à luz do direito. Mas na prática é muito positiva, e eu falei pessoalmente com a promotora, e ela até falou algo engraçado para mim. Eu dizia, olha, doutora, nós já aderimos a esse modelo de tramitação dos projetos. Ela disse assim, bom, mas embora você é bem intencionado, eu não sei que presidente que vai ter lá amanhã. Na dúvida, eu vou notificar para que esteja no regimento interno também. Estou sabendo que você está promovendo a reforma. Então, assim, é importante destacar que isso traz segurança jurídica, isso visa reforçar e melhorar a tranquilidade dos vereadores para tomar as suas decisões. Porque nós vemos casos, e o vereador Conrado sempre cita isso aqui, de vereadores que votaram alguns projetos e depois responderam com o seu patrimônio pelo aquele voto que ele deu aqui na Câmara. Então é importante trazer essa segurança também aos demais vereadores. Mas agradecer ao senhor, porque, embora é uma conversa de bastidor, e não exaltar o senhor em relação a demais vereadores, mas o senhor que me trouxe a informação que o Ministério Público já estava para atuar nesse sentido. Então a Câmara se antecipou e ela acabou até não sendo ridicularizada, eu diria assim, não sendo constrangida pelo Ministério Público, uma vez que a hora que chega a notificação, nós já comunicamos à promotoria que nós já aderimos a esse posicionamento. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço. Só para esclarecer, eu não tive informação privilegiada. Era uma tendência que vinha dos Ministérios Públicos Federais, e a tendência veio para o estadual, estava vindo e ia chegar em Cambé dos pareceres das câmaras, ter que ter parecer jurídico de advogado de carreira, que eu falei, ó, está chegando, chegou mais rápido do que eu pensava. Com relação ao jurídico da prefeitura e o jurídico do Poder Legislativo se reunir, por óbvio que vão existir momentos que não vai ter o consenso, né? E a Câmara vai se posicionar de uma forma e o jurídico do Executivo vai se posicionar de outra forma, mas nós temos que pelo menos tentar diminuir os casos de conflitos, tentar solucionar para que venha para a Câmara o mínimo de conflito possível. Se for para discutir, para debater, ninguém aqui tem medo de conflito. Cada um aqui já deu demonstração de que está a fim de defender a sua causa e vai defender. Mas se for possível, né, a harmonia, trabalhar junto com a independência, melhor ainda. Vereador, o senhor permite mais uma parte? Até se eu me expressei errado, peço desculpas, né? Eu disse que o senhor me passou a informação, mas numa linguagem muito coloquial, nem quis dizer que o senhor tem informação privilegiada. Talvez se dê até pela experiência jurídica do senhor, que é muito superior à minha. Mas o senhor colocou muito bem e a intenção é essa mesmo. Não estou dizendo que vai haver a concordância também, se o parecer jurídico vai ser independente do legislativo,
Mas é importante o Legislativo já demonstrar para o Executivo que a harmonia entre os poderes está em primeiro plano. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Ficam a senhora e os senhores vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Opa, questão de ordem levantada pelo vereador Zé Ribeiro. Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu queria usar a palavra como líder do PMDB. Ô, vereador, peço desculpas por ter antecipado aqui, o senhor já havia falado comigo, então fica concedido aí os 3 minutos ao senhor para falar como líder do PMDB na casa. Senhor presidente, ontem tivemos aqui a convenção do nosso partido, uma convenção muito bonita. Só queria agradecer a presença do seu prefeito João Pavinato, do Márcio, do seu Haroldo, do Zé Reis, da vereadora Elza Correia, do vereador Silvanilo Magnata, que não pôde ficar até o final, mas passou, do Júnior, do vereador Romo, do vereador Eliseu, do seu presidente também, que esteve aqui. E agradecer a todos que estavam aqui, os servidores, os meus assessores, a servidora Priscila, o pessoal que ajudou aqui a fazer família do seu Zé Ruiz lá, a Sibila, a Giovana, a esposa do seu Zé Ruiz, que também estava aqui desde as 7h da manhã, já estava aqui trabalhando. Uma convenção muito bonita. Agradecer a todos que estavam aqui ontem, os presidentes de bairros, a Ivani, como presidente do PMDB Mulher, o João Neto como presidente do PMDB Jovem. Uma homenagem muito bonita ontem prestada a Cleusa Forestieri, ao seu Luiz Forestieri, ao doutor Gilberto também, que é o nosso presidente do PMDB. Todos que veio, foi uma homenagem muito bonita para a dona Cleusa, para o seu Luiz, para o doutor Gilberto, e dizer, a homenagem para eles mereciam muito mais do que foi prestada. As palavras que foram faladas para ele, palavras muito bonitas, ficaram muito contentes. Seu Luiz não pôde estar presente por problema de saúde, mas foi uma convenção muito boa. Agradeço a presença de todos que estavam aqui e deixar bem claro para a nossa comunidade que ontem foi lançado o nosso pré-candidato a prefeito, o senhor secretário Zé Ruiz, com a aprovação de todos do partido, do diretório, do executivo. Então, senhor presidente, já fica a nossa comunidade sabendo que o PMDB já tem um pré-candidato, que é o senhor José Ruiz, que é o nosso secretário da CONDEC. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Ribeiro. Em tempo também gostaria de comunicar aos vereadores que existe um projeto de lei na casa, a todos que quantos quiserem assinar, em relação à alteração da lei que criou o Conselho Municipal da Juventude. O projeto vem de encontro com as discussões do Conselho Municipal e está aberto a todos os vereadores para quantos quiserem assinarem. E ficam a senhora e os senhores vereadores convocados para a 22ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 29 de junho. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.